Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós faremos uma correção da atividade sobre as formas circulares que nós estudamos aí na nossa última aula, sobre o círculo, a circunferência e sobre os elementos dessas duas figuras geométricas, tá? Peguem aí o módulo de vocês, módulo na mão e acompanhem a correção, tá? Na primeira questão, nós temos o seguinte: classifique cada segmento de reta na circunferência como raio, diâmetro ou corda. Nós temos aí vários segmentos, né, turma? Os pontos A, E, D, C e B pertencem à circunferência, porque se encontram na extremidade da circunferência. E o ponto O, nesse caso, é o centro da circunferência, tá bom? Vamos primeiro àqueles segmentos que correspondem ao raio. O raio, por definição, é a distância do centro da circunferência até a extremidade. E todos esses segmentos possuem a mesma medida, tá bom? Então, quem são os raios aqui? Nós temos o segmento OB, que corresponde a um raio. Nós temos o segmento OC. Nós temos o segmento OD. E nós temos o segmento OE. Então, nós temos aí 4 raios nessa circunferência, tá? OB, OC, OD e OE. Quem são ou quem é, na verdade, o diâmetro, né? Só tem um segmento aí que corresponde ao diâmetro. É exatamente o segmento EC ou CE, no caso, tá? Ele vai de um ponto ao outro da extremidade, passando pelo centro, tá? Mas, professor, e DC, DB, por exemplo? DB não é um segmento, pessoal, né? Porque ele tem uma angulação aqui. Então, ele deixou de ser um segmento de reta, né? E corda, quem são as cordas? As cordas são segmentos que vão de uma extremidade à outra da circunferência, tá? Então, nós temos aqui a corda AB, nós temos a corda AD, nós temos a corda CD e uma informação bacana que é a seguinte: nós temos também a corda CE. CE é uma corda, professor? E CE não é o diâmetro? Sim, mas não é porque é diâmetro que deixou de ser corda. Na verdade, o diâmetro também pode ser chamado de corda máxima. É a maior corda, né? É a maior dimensão, maior segmento de corda que a gente pode encontrar aí na circunferência. Tá certo? Continuando aqui. Na segunda questão, determine a medida R em centímetros do raio da circunferência em cada item. Ele quer que a gente determine a medida do raio em cada item aí nos casos A e B, tá? No item A, ABCO é um retângulo. ABCO é um retângulo. E o segmento AC mede 1,2, tá? Então, qual é a medida do raio? A gente pode até pensar assim: o que é que tem a ver essa diagonal do retângulo com esse raio aqui? Qual é a relação que existe entre os dois? Vamos usar a imaginação. Primeiro, nós temos aí como propriedade que as diagonais de um retângulo possuem a mesma medida. O retângulo, vocês sabem, possui 2 diagonais, tá? Se eu puxar, por exemplo, esse pontinho de encontro aqui, desse segmento R, para cá, para o B, posso fazer isso, professor? Pode, porque isso continua sendo o raio. Mas além de raio,
ele também é a diagonal desse retângulo. E eu acabei de falar para vocês que as diagonais de um retângulo possuem a mesma medida. Então isso quer dizer o quê? Que a diagonal do retângulo ABCO e o raio possuem a mesma medida. Então o raio também vale 1,2 centímetros. Tá? No item B, ABCD é um quadrado com perímetro igual a 12 centímetros. Para quem não lembra o que é perímetro, o perímetro é a soma dos lados de uma figura, nesse caso do quadrado. Tá? Se o perímetro é 12, isso quer dizer que somando os 4 lados, o resultado dá 12. Como os 4 lados têm a mesma medida, 12 dividido por 4 dá 3. Cada lado do quadrado, por exemplo, o lado AD, todinho mede 3 centímetros. Se eu puxar esse ponto R para cá, no ponto que aqui cruza o lado do quadrado, intercepta o lado do quadrado, percebam que esse segmento que tem a mesma medida do raio é exatamente a metade do lado do quadrado, né? Então, na verdade, toda circunferência que estiver inscrita, estiver dentro de um quadrado, o raio será metade do lado do quadrado. Então, se o lado vale 3, o raio vale 1,5, 1,5 centímetro. Essa é a medida do raio no item B. Na terceira questão, Mauro construiu uma bicicleta parecida com a Pennyfortin. A medida do raio da roda maior da bicicleta construída por ele é igual ao dobro da medida do diâmetro da roda menor. Vou repetir essa informação porque ela é importante. A medida do raio da roda maior da bicicleta, esse aqui, é igual ao dobro do diâmetro da roda menor. Esse é o diâmetro da roda menor e esse é o raio da roda maior. Se o raio da roda menor mede 20 centímetros, qual é a medida do diâmetro da roda maior? Vamos lá, pessoal, vamos devagarinho. Se o raio da roda menor mede 20 centímetros, se o raio mede 20, quer dizer que o diâmetro vale 40. O diâmetro da roda menor vale 40 centímetros, porque o diâmetro é o dobro do raio. A questão nos disse aqui que a medida do raio da roda maior é o dobro da medida do diâmetro. Nós acabamos de achar que o diâmetro da roda menor é 40. Então, o raio é o dobro de 40, ou seja, o raio vale 80. Né? Então, a pergunta é, qual é o diâmetro da roda maior? Nós acabamos de achar que o raio é 80, mas nós não queremos o raio, nós queremos o diâmetro. Então, o diâmetro da roda maior é 80 mais 80, ou então 2 vezes 80, que dá 160 centímetros. Tá certo? Então, cuidado aí com as informações, cuidado com as interpretações que são dadas aí no enunciado do texto, né? O raio da roda maior é o dobro do diâmetro da menor. Então, nós descobrimos o diâmetro da menor, que é 80, tá bom? E o diâmetro, no caso da maior, 160. Quarta questão. Renata construiu uma circunferência com 12 centímetros de raio. Qual é a medida da maior das cordas que pode traçar nessa circunferência? Justifique a sua resposta. Lá na questão anterior, se eu não me engano, na questão 1, eu falei para vocês que o segmento CE tanto pode ser um diâmetro, como pode ser uma corda.
Mas não é uma corda qualquer. É uma corda que nós chamamos de corda máxima, né? Quando ele fala aqui, ó, qual é a medida da maior das cordas que se pode traçar nessa circunferência, ele está falando exatamente do diâmetro, tá certo? Qual é o diâmetro dessa circunferência? Renata construiu uma circunferência com 12 centímetros de raio. Se o raio vale 12, o diâmetro é o dobro desse valor, ou seja, é o dobro de 12. Então, o diâmetro ou a corda máxima corresponde a 24 centímetros, pois a maior corda que se pode traçar em uma circunferência é o seu diâmetro, cuja medida equivale ao dobro ou 2 vezes a medida do raio. Tá ok? Então é isso, turma. Nossa atividade é curtinha, tá certo? É só uma página com 4 questões, mas eu espero que vocês tenham resolvido direitinho e tenham enviado, né, na plataforma para nós fazermos aí a contabilização das atividades, tá? Aguardo ansiosamente pela devolução e deixo aqui um abraço para vocês e até a nossa próxima